Olá, pessoas! Feliz 2023, meu Deus do céu! Passa rápido, né? O ano passa rápido. Primeiro vídeo deste ano é sobre a série Caleidoscópio ou Kaleidoscope, que é uma série que eu tava muito animada há um bom tempo pra falar dela por aqui. Então eu queria já lembrar que o início do vídeo é sem spoilers pra quem tá só curioso aí sobre a série, sobre o que eu achei, sobre essa coisa doida aí de ver fora de ordem ou não. E quando eu começar na zona de spoilers, eu vou falar do final, aí do desfecho da série, eu vou avisar, tá bom? Então vamos lá. Caleidoscópio é a nova série da Netflix de 8 episódios, de cerca de 45, 50 minutos cada, e conta a história de um roubo. Cada episódio fala sobre um momento ligado a esse roubo, né? E é uma série que ela foi criada para ser assistida fora de ordem. Cada usuário da Netflix recebeu a série numa ordem diferente, começando por episódios diferentes. Eu vou falar pra vocês qual foi a ordem que eu recebi. Mas o ideal é todo mundo terminar com o episódio branco, né? Cada episódio forma uma das cores de um caleidoscópio. Pra quem não sabe o que é um caleidoscópio, é um tubo, assim, que tem espelhos dentro, que você olha de um lado e você vai girando, e conforme você vai girando, a imagem do que reflete no outro fundo vai mudando. Enfim, gente, vocês nunca viram um caleidoscópio, eu sinto muito, porque é muito bonito. Enfim, cada episódio era de uma cor que compunha aí esse caleidoscópio, e cada um se passava em um momento diferente. Alguns eram antes, outros eram depois do assalto, enfim. E o episódio branco, né, o white, não sei se é Netflix em inglês, mas o episódio branco tinha que ser deixado por último. Por quê? Porque o episódio branco, ele é o momento do assalto e acontece um plot twist que, assim, você pode assistir antes, mas a graça é você assistir no final, descobrir esse plot twist no final. Eu tava muito curiosa, porque eu gosto muito desse tipo de coisa. Tá bombando, inclusive, no TikTok, em outras redes, enfim, um livro chamado Mandíbula de Caim, a Intrínseca me mandou. E isso aqui eu recebi logo antes de viajar para Porto Alegre, então meio que não tive ainda tempo de me aprofundar na história, mas é uma história que foi escrita em 1934 e só foi desvendada por 4 pessoas até hoje. E você tem que tacar as páginas do livro para você reorganizar o livro e descobrir qual que é a ordem correta do livro, né? É um livro que é escrito todo fora de ordem, assim. E eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito de quebra-cabeças, eu sou apaixonada por esse tipo, assim, de entretenimento. E quando a Netflix anunciou que essa série ia existir, eu fiquei muito curiosa. E uma coisa que me chamou a atenção conforme eu fui assistindo, não importa a ordem que você entra na história, você vai entender ela da mesma maneira. Por exemplo, eu comecei... O primeiro episódio que apareceu pra mim foi o episódio verde. E no episódio verde, se passa 7 anos antes do assalto. E eu, particularmente, achei que eu comecei num episódio muito legal. Tem alguns episódios que eu senti que eles têm um ritmo menos frenético, e talvez se você tenha começado por um deles, não tenha sido um episódio que tenha cativado tanto você. Por exemplo, o episódio Violeta, que é 24 anos antes. Eu achei um dos episódios mais fracos, então talvez se o episódio Violeta fosse o meu primeiro episódio, não sei se eu ia gostar tanto da série quanto eu gostei. E assim, por exemplo, no episódio verde, a gente já fica sabendo, por exemplo, que uma personagem é do FBI. E se você começa a assistir, por exemplo, pelo episódio azul, que é 5 dias antes, você também descobre que aquela personagem é do FBI, porque eles deixam elementos implícitos em cena para você entender de quem que aquele personagem se trata. A minha ordem foi verde, amarelo, azul, violeta, laranja, vermelho, rosa e o branco do dia do assalto. Eu particularmente achei que a minha ordem foi muito legal, eu gostei muito. Eu acho que o episódio que eu mais gostei foi o amarelo. Talvez se eu tivesse começado com o amarelo, eu teria ficado mais empolgada ainda, porque o amarelo é muito legal. O amarelo se passa 6 semanas antes, e eu acho que é o episódio que mais tem ação dentre todos os episódios aí. Claro, né, o branco do assalto também é o que tem muita ação do que tá acontecendo e tudo mais. Mas é uma série que todos os episódios eles foram pensados pra meio que apresentar você pros personagens. Eles mencionam várias vezes o nome de cada um, pra você se achar, se encontrar ali qual personagem é qual. E às vezes você tá vendo uma resposta em um episódio que a pergunta ainda não foi feita, que um episódio mais pra frente vai mostrar o que era. E isso é muito legal, assim, porque é uma série que você tem que prestar muita atenção enquanto você tá assistindo e prestar atenção em todos os detalhes, porque tem uma coisa, por exemplo, que revela no episódio branco e que você já tinha visto em outro episódio anterior.
E se você prestou bem atenção naquele episódio, você já tinha visto aquela cena acontecendo, só que você não sabia exatamente em que contexto que ela se encaixava. E é muito legal porque acontece uma coisa e você fica, meu Deus, não acredito que tal personagem traiu tal personagem. Mas não é bem assim. Conforme a história vai andando, você vai encaixando os fatos e descobrindo o que realmente aconteceu, quem que traiu quem, qual que é o desfecho de cada situação. Inclusive, na série, uma das personagens, a atriz é a Tati Gabrielle, que ela faz a Prudence do Mundo Sombrio de Sabrina, gente, e ela faz You também. Ela é uma atriz maravilhosa, ela interpreta a Hannah, que é uma personagem que ela é filha ali de um dos assaltantes. E, nossa, ela tá sensacional no papel, assim. É uma série que, por ela, cada episódio se passar com uma certa distância de um pro outro, tem uma ou outra coisa que não é bem, assim, esclarecido, sabe? Tem alguns detalhes que acaba ficando meio subentendido, tem outros detalhes que a gente chega à nossa própria conclusão do que acontece. Mas, assim, a série funciona, sabe? Ela funciona nesse esquema aí de 100 ordens diferentes. E caso você tenha curiosidade em assistir, sendo bem sincera, eu diria pra você assistir na ordem que a Netflix sugeriu pra você. Aproveita e me conta aí embaixo qual é a ordem que você assistiu ou que você vai assistir, que a Netflix sugeriu pra você. E aproveita também e se inscreve aí embaixo se você é novo por aqui, ajuda demais o meu trabalho. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais também, eu seria muito, muito, muito grata. Muito conteúdo legal pra ser pra vocês em 2023 aqui no canal e nas minhas redes, então se você acompanhar, eu vou agradecer muito. Mas como eu sei que tem gente aí que tem um certo toque e gosta de assistir as coisas em ordem cronológica, eu vou falar pra vocês a ordem dos episódios em ordem cronológica, caso você queira assistir, tá? O primeiro é o Violeta, que é 24 anos antes do assalto. O segundo é o Verde, 7 anos antes do assalto. O terceiro é o Amarelo, 6 semanas antes do assalto. O quarto é o Laranja, que é 3 semanas antes do assalto. O quinto é o Azul, que é 5 dias antes do assalto, que é um episódio muito bom também. O sexto é o Vermelho, que é amanhã depois do assalto. O rosa é 6 meses depois do assalto. E por último, você tem que ver o branco, gente, que é o dia do assalto, né? Todo mundo, eu já falei aqui no vídeo, mas todo mundo recebe os episódios em ordem aleatória, mas o branco é sempre o último, assim. Porque tem uns plot twists ali, umas coisinhas legais acontecendo. Outra coisa, os episódios, eles todos têm elementos da cor que dá o nome, sabe? Então é muito legal. Por exemplo, no episódio azul, eles usam uma lanterna azul. No episódio rosa, eles usam muito um fone cor-de-rosa, assim, com um fio cor-de-rosa. Então é um elemento que tá sempre presente, assim. No episódio verde tem muita coisa verde. Tem um elemento muito presente, muito forte na história, o verde. Mas como eu falei, eu achei o Violeta um dos episódios... Você pode ter amado o Violeta e tá tudo bem, mas eu achei o Violeta um dos episódios mais sem graça. Então, não sei se eu recomendaria você assistir aí por essa ordem cronológica. Mas enfim, agora eu vou falar da série com spoilers. Caso você ainda não tenha assistido, vai lá assistir e volta aqui, porque é uma série que eu achei a dinâmica bem legal, assim, e eu curti, foi um entretenimento bem bacana. E agora eu vou entrar na nossa zona de spoilers, vou falar do final, dos acontecimentos dos personagens, então quem assistiu, fica aí. Bom, nós fomos apresentados logo no início, quer dizer, depende de qual episódio você começou, mas muito provavelmente você logo viu aí o Leo, né? E aos poucos a gente descobriu que ele tinha outra identidade anteriormente, né? Ele era o Ray, e aí depois ele fugiu da prisão e conseguiu assumir essa nova identidade de Leo, né? E aos poucos nós fomos entendendo qual que era a ligação de cada personagem com o Leo, né? O Stan era o cara que dividia a cela com o Leo e que se sacrificou pelo Leo, né? Porque ele deixou o Leo fugir pra pro Leo conseguir fugir, né? E ele continuou lá na cadeia. E aí foi o primeiro momento que eu achei que ia ficar meio que um furo, porque a gente não viu o momento que o Stan sai da cadeia. Mas em dada situação ali mais pra frente, quer dizer, eu falo mais pra frente de acordo com a ordem que eu assisti, né? Mas em dada situação ali da série, o pessoal do FBI comenta que ele cumpriu a pena dele. Ele tinha pego uma pena de 3 anos de prisão e ele cumpriu a pena. Então, o Stan saiu da cadeia depois de ter cumprido a pena, no fim das contas, né? Ele ajudou o Leo a sair, mas ele cumpriu a pena. E o Leo pensou no Stan pra ajudar ele, porque o Stan foi fiel a ele. Ele precisava de pessoas fiéis a ele, né? Uma vibe meio professor de La Casa de Papel. Só que a diferença é que em La Casa de Papel eles criaram um laço entre eles, né? E ali nessa série não rolou isso, né? Inclusive, eles não se importavam em um meio que trair o outro. O Bob é um personagem que me irrita muito, eu não gosto desse tipo de personagem em série.
E ele é o esquentadão, ele tinha um relacionamento extremamente tóxico com a Judy, né, e tudo mais. E ele só faz merda, né, basicamente todas as vezes que as coisas meio que dão errado por culpa dele. Então ele é um personagem que eu não gosto, e ele me estressou bastante ao longo da série. A Ava é uma personagem que até o episódio branco eu achava que ela tinha traído o Leo, eu achava que ela tinha contado as coisas pro pessoal do FBI, mas no fim das contas ela tinha enganado o pessoal do FBI, né? Ela pegou aquele andar que eles tinham alugado ali no prédio, e o andar não foi à toa, né? Porque o andar existia ali, claro, para eles tramarem coisas, né? Descobrirem toda a parte interna do prédio e tudo mais, né? Tem um episódio que eles colocam ali itens tecnológicos para descobrir distância de cano e profundidade, essas coisas assim. Mas também eles usaram esse piso ali do edifício para dizer pro FBI que era para eles irem lá, né? A Ava, na verdade, tinha falado a verdade pro Leo e tudo mais. E em meio a toda essa questão ali do assalto e tal, a gente tem essa relação entre pai e filha, né? Da Hannah com o Leo. A Hannah, como eu falei, a Hannah é uma personagem super, assim, forte, inteligente pra caramba. Gostei muito dela. A série não falou quem era o pai da criança, né? Não trouxeram esse momento aí pra história. Mas a Hannah, ela decidiu ajudar o pai dela, só que não, né? Ela ajuda o pai e no episódio branco a gente descobre o plot twist do que realmente aconteceu, que ela tinha falado com a tríplice, né? Que eram os 3 ricaços ali. Ela tinha falado com eles que ela ia fazer esse esquema. Ela deu a entender pra eles que ela que tinha bolado tudo e que ela ia simular um assalto e eles iam... e esse dinheiro seria lavado, né? Porque eles iam... reportar ali, né, pro seguro que tinha sido roubado e eles iam receber esse dinheiro em dinheiro e aí os títulos tinham ido pra uma ilha, né, acho que era as Ilhas Caimã, enfim. No fim das contas, ela conta pro pai dela, né, que ela tinha feito isso e tudo mais. Então, assim, na ordem que eu assisti, eu fiquei um bom tempo pensando, cara, qual deles que traiu, com qual deles que tá o dinheiro, sabe? E a série, ela é uma série que fala muito sobre o que pra você é uma vingança, o que pra você é você sair por cima de uma situação, o que pra você é você estar quite com alguém. No fim das contas, o Salas foi preso não só por causa dos outros crimes dele, mas também porque o Leo plantou ali no cofre dele aquele colar. Gente, eu assisti o episódio da manhã seguinte e eu fiquei assim, cara, o que a FBI encontrou nesse cofre, né? Eu fiquei um tempão querendo saber o que tinha sido encontrado nesse cofre, né? E no fim das contas era aquele colar violeta do dia da morte da Lily e tudo mais. Então, no fim das contas, o Leo meio que se vingou do Salas, né? Independente de tudo, o Salas foi pra prisão. Só que aí a gente tem o desfecho dos personagens, né? O Bob foi morto na praia, a Judy pegou a sacola de dinheiro que o Bob tinha no carro e simplesmente vazou, porque ela não aguentava mais o jeito que o Stan lidava com as coisas e... Bom, uma opção dela, né? O Stan aparentemente continua vivo. Nós tivemos também a Ava que morreu, a avó da Ava também morreu. E no final a gente ouve um barulho de tiro ali naquela cena do Leo. E quem que é aquela pessoa que tá ali, né? Se você reparar bem, essa pessoa que tá com essa camiseta de caleidoscópio é o filho do Salas, né? E o filho do Salas... ele, assim, tudo da série deu a entender que o filho do Salas matou o Leo também. Então, assim, quase todos os personagens morreram. A Hannah, ela teve a filha dela e tá morando ali numa casa e tudo mais, tá vivendo a vida dela bem feliz. Praticamente todos os personagens que participaram do assalto morreram. A Judy continua viva e ela fugiu com o resto do dinheiro que tinha ali. E o Stan também está vivo, né, porque ele... enfim, não aconteceu nada com o Stan. O Stan seguiu o baile ali, a gente não viu o desfecho dele, mas ele tava ali comendo os tacos que ele queria comer. A série é legal porque ela tem várias surpresinhas, assim, né? Por exemplo, aquela cena onde o Leo é obrigado a ligar pro Stan e pra Judy pra eles encontrarem o Bob na praia, né? Na verdade, o Leo ligou, o quê? Pro pessoal da FBI, né? Então, a série tem pequenas plot twists ao longo dos episódios, assim, e é uma série que trabalha com um ritmo bem frenético, assim, principalmente nas cenas que a gente tem algum tipo de ação, né, algum tipo de assalto e coisas assim. E é muito legal porque os planos são super bem elaborados, né, não são uns planos, assim, meio que
a sorte esteja conosco, né? Eles têm toda uma tática para as coisas, usaram abelhas para driblar o sensor e não sei o quê. Tem tudo um negócio ali, sabe? Uma elaboração no plano, né? Não é uma coisa meio sonsa, assim, sem graça. Então, e cada personagem é muito importante pro seu papel individual dentro ali do assalto. O assalto, por si só, foi um sucesso, porque as autoridades não pegaram, né, eles não foram presos por causa do assalto. Mas, no fim das contas, nenhum deles ficou com dinheiro, porque o dinheiro voltou para a tríplice ali dos ricos, porque, na verdade, a Hannah tinha feito essa troca ali monetária, né? A gente já tinha visto como o episódio branco é o último. Eu sei que em algum momento anterior a isso, vocês já tinham visto que um funcionário do prédio estava saindo com um carregamento de caixas da FedEx, né? E tinha me chamado a atenção que ela cumprimenta o funcionário, né? A Hannah, ela fala, ai, bom ver você aqui hoje. Ela fala pro funcionário e ele tá carregando aquele monte de caixa. E no fim das contas, essas caixas dentro das caixas estavam os títulos, né? Enfim, é uma série que me surpreendeu. Ela tem algumas falhas, como eu falei, ela tem alguns furinhos, assim, que poderia ser melhor explicado, melhor explorado, algumas questões que ficam meio assim no ar, mas, cara, pelo fato dela ser uma série com episódios quase independentes um do outro, assim, que conta a mesma história, mas que você pode assistir de forma não linear, eu achei uma experiência muito legal, assim. Eu sou muito fã de Bandersnatch, né, que é um episódio de Black Mirror que você escolhe o destino do personagem. E eu senti uma vibe meio isso, assim, sabe, dessa série. Eu curti, achei legal. Não é uma série, assim, inédita, né, de assalto ou de crime, enfim. Mas é uma série que, além da questão do crime, fala sobre a vida pessoal dos personagens, sobre a relação deles ali com aquela situação, como que eles estão lidando com a vida, quais são as motivações pessoais de cada um deles. Então, é uma série legal, gente. Eu gostei de Kaleidoscope, me diverti assistindo, e pra mim os episódios passaram muito rápido, e eu adorei esse esquema de ser fora de ordem, assim, cada episódio ser o nome de uma cor. Espero que a Netflix traga outras séries com uma experiência diferente, assim, porque pra mim esse é o futuro do audiovisual, né? Coisas que te tragam uma experiência mais imersiva, assim, pra história, né? Então, gostei bastante. E, gente, assim, essa série é uma minissérie, né? Não tem continuação, vários personagens morreram e tudo mais. Quem sabe o criador traga outra coisa, né, futuramente pra gente. Mas gostei bastante. Comenta aí embaixo o que vocês acharam de Kaleidoscópio, se vocês curtiram essa experiência, em que ordem vocês assistiram, que ordem a Netflix deu pra vocês aí a série. E é isso aí, um beijo pra vocês. Até a próxima. Feliz 2023, que seja um ano maravilhoso para todos nós. E muito sucesso aí pra vocês e que os sonhos e planos de vocês pra esse ano se realizem, tá? Beijo, fui.